Queridos irmãos, hoje celebramos o aniversário da primeira aparição de Nossa Senhora em Fátima. Foram 6 as aparições que aconteceram durante a primeira, em maio, e a última em outubro. Mais adiante, quando a irmã Lúcia já estiver em Tui, acontecerá a 7ª aparição, de maneira privada. Como a igreja está celebrando este ano em honra de São José, eu gostaria de me concentrar especialmente na última aparição, a aparição de outubro, que é aquela em que aconteceu o milagre do sol, que foi o maior milagre de todos os tempos, do ponto de vista de uma demonstração pública do poder de Deus. O sol dançou e se aproximou diante de 70.000 testemunhas. O fato foi fotografado, foi noticiado pelos jornais, e Nossa Senhora, sobretudo, o havia anunciado. Ela disse que aconteceria este grande milagre. Ora, as memórias da irmã Lúcia nos descrevem como aconteceu esta última aparição. Nossa Senhora aparece-lhe e ela pergunta: que é que vossa mercê me quer? Quero dizer-te que façam aqui uma capela em minha honra, que sou a Senhora do Rosário, que continuem sempre a rezar o terço todos os dias. A guerra vai acabar e os militares voltarão em breve para as suas casas. Então lhe disse Lúcia: eu tinha muitas coisas para lhe pedir. Se curavam os doentes e se convertiam os pecadores. Nossa Senhora respondeu: uns sim, outros não. É preciso que se emendem, que peçam perdão dos seus pecados. E tomando um aspecto mais triste, Nossa Senhora continuou: não ofendam mais a Nosso Senhor, que já está muito ofendido. Então Lúcia lhe perguntou: ainda me quer mais alguma coisa? Nossa Senhora lhe disse: já não quero mais nada. E abrindo as mãos, fê-las refletir no sol. E enquanto se elevava, continuava o reflexo da sua própria luz a projetar no sol. Desaparecida Nossa Senhora na imensa distância do firmamento, vimos ao lado do sol São José com o menino e Nossa Senhora vestida de branco, com um manto azul. São José com o menino pareciam abençoar o mundo, com os gestos que faziam com a mão em forma de cruz. Pouco depois, desvanecida esta aparição, vi Nosso Senhor e Nossa Senhora, que me dava a ideia de ser Nossa Senhora das Dores. Nosso Senhor parecia abençoar o mundo da mesma forma que São José. Desvaneceu-se esta aparição e pareceu-me ainda ver Nossa Senhora em forma semelhante a Nossa Senhora do Carmo. Ou seja, foi uma representação dos 3 conjuntos de mistérios do Santo Rosário: os mistérios gozosos, os mistérios dolorosos e os mistérios gloriosos. Nossa Senhora havia dito que São José viria para esta aparição de outubro. E os detalhes que nos dá Lúcia a esse respeito são impressionantes. Ao lado do sol, São José com o menino. E São José com o menino pareciam abençoar o mundo, com os gestos que faziam com a mão em forma de cruz. A primeira pergunta: por que São José abençoou o mundo? E por que Deus quis que ele viesse justamente nesta última aparição, aquela em que aconteceria este estrondoso milagre, que é o milagre do sol?
E a resposta está em entendermos qual é a missão de São José na Sagrada Família. Ele era o chefe, ele era o pai, exercia o ofício de pai do menino Jesus, embora não fosse seu pai carnal, e é o esposo da bem-aventurada e sempre Virgem Maria. Ora, portanto, na Sagrada Família, ele era o reflexo e a imagem de Deus Pai. Era aquele a quem o Filho unigênito de Deus chamava de Pai, além de Deus Pai, que era o seu Pai natural. Portanto, nós vemos em São José a imagem da paternidade de Deus, que se reflete na Sagrada Família, e da Sagrada Família se reflete para o mundo. Portanto, nesta última aparição, Nossa Senhora estava querendo nos acenar para o fato de que a paternidade estava no centro do plano salvífico de Deus desde todo sempre. Isto é assim, por quê? Porque Deus é trindade. Muitos católicos não entendem isso. Não entendem que Deus é trino por uma necessidade de natureza do próprio Deus. Por quê? Porque é da natureza do amor amar outro. Se Deus não tivesse uma pluralidade de pessoas, se Ele não fosse uma pluralidade de pessoas, Ele seria eternamente frustrado, porque Ele não teria a quem amar. E só teria como amar as criaturas. Mas as criaturas, sendo por definição imperfeitas, não poderiam corresponder a Deus. E, portanto, o amor de Deus permaneceria eternamente frustrado. O que é totalmente inconcebível e contraditório com o ser divino. Portanto, Deus precisa ser Pai, ou seja, eternamente gerar uma imagem perfeita de si. E este amor do Pai pelo Filho e do Filho pelo Pai provoca o dom mútuo do Pai e do Filho entre si. E este dom, que esgota a natureza do ser dom, é a pessoa do Espírito Santo, que é o vínculo de amor entre o Pai e o Filho. Portanto, quando nós dizemos que Deus é amor, citando a primeira epístola de São João, nós estamos dizendo que Ele é Pai. E que esta é a verdade fundamental acerca do ser de Deus. Ora, quando Deus cria o homem à sua imagem e semelhança, diz-nos a Escritura que Ele criou, em primeiro lugar, Adão. Mas depois, quando Ele criou Eva, Ele não a criou do pó da terra. Ele a extraiu de Adão. E quando Ele a viu, Ele disse: osso dos meus ossos, carne da minha carne, tu serás chamada Isha, mulher, porque foste tirada do Ish, do homem. Em outras palavras, nós temos na criação da mulher a imagem refletida de como Deus gera um igual de si, ao gerar eternamente o Verbo. E ao unir Adão e Eva, num vínculo de amor pelo qual um e o outro se entregam mutuamente, Deus, neste vínculo,
trouxe-nos a imagem do Espírito Santo. Portanto, na criação do homem, nós temos a imagem e semelhança dessas processões internas em Deus, todas fundadas na paternidade. É nesse sentido que São Paulo diz na carta aos Efésios, capítulo 3, versículo 14: dobro os meus joelhos diante do Pai, do qual procede toda patria, é a palavra grega, do qual procede toda paternidade, nos céus e na terra. O que acontece? Nós vemos na primeira leitura que apareceu um grande sinal no céu, uma mulher vestida de sol, etc. E do outro lado um dragão cor de fogo, que persegue a mulher, que ataca a mulher, e que quer devorar o seu filho, que foi levado para junto do Pai. Ora, São João diz na sua primeira epístola que este é o espírito do anticristo. O espírito do anticristo é aquele que não aceita o Pai e o Filho. Portanto, é o espírito que nega a paternidade e a filiação. Ora, Nossa Senhora disse que a Rússia espalharia os seus erros sobre a terra. Que erros são esses? Eles se condensam naquilo que nós chamamos de comunismo. O que é o comunismo? O comunismo prega uma fraternidade sem paternidade. Prega uma fraternidade sem Deus. Prega que o homem tem que deslocar a sua esperança do céu para a terra. E, portanto, que ele tem que buscar ter apenas bem-estar, apenas regalar-se, apenas satisfazer as suas necessidades materiais. Esta é a essência do comunismo. Ele cancela Deus para afirmar uma fraternidade, e agora uma fraternidade que não é apenas entre os homens, mas é entre os homens e os animais, e as árvores e as plantas e o cosmos inteiro. Uma fraternidade que esvazia Deus na criação. Uma fraternidade que nega a paternidade. Porque estes erros se desenvolveram no chamado feminismo radical, que ataca a paternidade do homem e a própria noção de masculinidade, que transforma a mulher num ente agressivo, violento. No dizer de uma teóloga, faz as mulheres não imitarem Maria, mas imitarem Eva, a emancipadora, aquela que quer o conhecimento do bem e do mal, aquela que quer a rebeldia, aquela que se volta contra Deus. Estes erros se infiltram na própria teologia. Então aparecem teólogos dizendo que nós precisamos despatriarcalizar o conceito de Deus. Despatriarcalizar Deus significa exatamente o contrário do que São Paulo diz aos Efésios. Dobro os meus joelhos diante do Pai, do qual procede toda a patria, toda a paternidade, nos céus e na terra. Portanto, isso não é apenas uma ideologia, é uma apostasia que tenta atingir Deus no seu cerne, na sua própria identidade, que é incompatível com a divina revelação. E o que acontece quando o homem se entrega a esse tipo de ideologia, apostasia? O que acontece é que tudo se subverte. Então o sol cai sobre a terra. Nós perdemos o nosso ponto de referência.
Nós perdemos as nossas bases. Nós entramos numa convulsão absoluta, no pânico, no desespero, naquelas sensações que toda aquela multidão, todas aquelas 70 mil pessoas tiveram quando o sol parecia que ia cair sobre eles. O que nós estamos vendo no mundo de hoje não é conversão. Nós estamos vendo é rebelião contra Deus Pai, contra as suas leis, contra os seus mandamentos, contra a sua vontade. Nós estamos vendo é o homem querendo se erigir em autoridade máxima contra Deus nosso Senhor. É então que a mensagem de Fátima recupera para nós toda a sua atualidade. São José abençoa o mundo com o menino Jesus, enquanto Nossa Senhora está em silêncio. Como para mostrar-se como uma mulher dócil e submissa, contemplativa, apaixonada, totalmente voltada para Deus e para o seu Filho. Queridos irmãos, peçamos ao nosso Senhor que, pela intercessão de Maria, haja uma intervenção nos rumos que o mundo vai tomando. Nossa Senhora pediu a consagração da Rússia, que o Papa, unido aos bispos do mundo inteiro, consagrassem a Rússia nominalmente a ela. E pediu-nos que fizéssemos a comunhão reparadora nos 5 primeiros sábados. E ela disse: se isso acontecer, a Rússia se converterá e o mundo terá um tempo de paz, se não, continuará com guerras e perseguições contra a Igreja. O Santo Padre terá muito que sofrer, os bons serão perseguidos. O que nós estamos vendo não é o cumprimento dos apelos de Fátima, mas é o endurecimento dos homens, que estão atraindo sobre si o castigo divino. Que Deus tenha misericórdia de nós e, pela intercessão de Nossa Senhora de Fátima, nos permita ver dias de conversão, dias em que o coração das pessoas se quebrem em arrependimento diante de Deus e possa haver a tão apregoada penitência pelos lábios da Santíssima Virgem.